Se você deseja que as coisas comecem a acontecer na sua vida, que as oportunidades começam a aparecer, eu só tenho uma coisa para te dizer: esteja em movimento. Foi somente quando eu comecei a estar em movimento na minha vida que eu pude perceber que, de fato, as coisas só começam a acontecer, as portas só começam a se abrir, o mar só começa a se abrir a partir do momento onde eu estou em movimento, quando eu dou o primeiro passo e assim por diante eu vou dando o próximo passo. Somente quando você toma essa decisão, somente quando você tem essa atitude na sua vida é que de fato as portas elas começam a se abrir. E se você entender isso, você pode ter certeza que você vai começar a mudar o jogo da sua vida. E eu tenho, né, algumas experiências para poder compartilhar, né, e aqui de princípio eu tenho duas, não sei se eu vou esquecer no meio do vídeo aqui, mas de princípio eu tenho duas experiências aqui pessoais, particulares, para poder compartilhar com vocês, né. Uma delas foi a respeito de alguns anos atrás, há mais ou menos 5 anos atrás, a minha filha ainda, né, ela tinha 5 não, né, há uns 8 anos atrás. A minha filha estava na faixa de 5 anos, 6 anos de idade, e nessa faixa etária, na igreja onde que eu frequento, ela tem uns clubes ali que ela participa, né? De aventureiros, desbravadores, essas coisas assim, né? Que é voltado, né, para desenvolvimento físico, mental e também espiritual. E aí nessas atividades aí, né, eu precisa de recursos para você estar botando ali a criança, né? Pagando a matrícula, a mensalidade, né, no caso ali, todos os meses você faz uma pequena contribuição, é pouquíssimo, é baixinho. E além disso também, né, tem os gastos com uniforme, materiais, algumas coisinhas assim, né? Mas eu estava com tanta dificuldade na minha vida que eu sempre estava assim, não vou colocar agora não vou colocar agora não, vou esperar. E aí teve uma vez uma certa pessoa, né, ela pegou e falou assim comigo: ô Whindersson, faz o seguinte, coloca lá sua filha lá que eu vou ajudar ela aí, né? Eu vou ajudar vocês aí para vocês se manterem. Só que aconteceu que a pessoa, aí vai eu, né, vou lá, coloco ela lá no clube para participar. E aí o que acontece? Acontece que a pessoa que fez essa promessa, ela nunca cumpriu com a promessa dela. E assim, né, aí eu coloquei ela no clube e foi indo e tá lá até hoje. Já são 8, 7 anos de clube que ela tem, tanto de aventureiros quanto de desbravadores. E aí, ou seja, o que eu pude entender nessa história, né? Enquanto eu não tomava uma decisão, ela não ia nunca entrar naquele clube ali, porque até hoje, assim, né, a minha situação não estava tão boa quanto deve estar, né, para poder estar ali arcando com tudo. E aí, assim, mas desde aquele momento lá que a gente colocou ela no clube, a gente se colocou ali em movimento, as portas elas foram se abrindo, o mar foi se abrindo, e aí as condições elas foram aparecendo para que a minha filha pudesse ser mantida ali no clube. Essa é uma história. E aí a outra história, né, a outra experiência que eu tenho também para poder compartilhar é em relação a minha experiência de vida pessoal em 2024. Passei, né, por uma dificuldade na minha vida, um processo bem difícil, ao qual é o divórcio que eu passei, né? E aí naquela situação ali, eu fiquei naquele estado ali bem caído, passando aquela fase de luto, bem difícil na minha vida. Só que a partir desse momento, eu comecei a me desenvolver em todas as áreas. Na área pessoal, na área física, na área mental e também até mesmo na área espiritual. E esse é o ponto aqui que eu vou destacar nessa história, a área espiritual. Em relação à área espiritual, né, naquele ano de 2024, eu comecei ali, né, devido a essa experiência, né, como causa disso daí, né, eu comecei a me entregar mais, a me envolver mais com as coisas espirituais. Eu comecei a orar mais, eu comecei a jejuar mais, eu comecei a ler mais as escrituras sagradas, eu comecei a realizar mais outras atividades, mais outras experiências, outros compromissos eu fui assumindo.
E assim, cada vez mais que eu estava em movimento nessa situação, as oportunidades elas iam aparecendo. Até que, primeiro momento, eu recebi a oportunidade de estar pregando, aliás, compartilhando ali, né, a mensagem ali nas escolas bíblicas ali que tem semanalmente ali na igreja. Aí compartilhando ali aqueles momentos ali, aí eu fui recebendo oportunidades para passar a introdução ali da lição no meio do culto. Além disso também, né, eu fui tendo outras oportunidades de estar compartilhando uma saudação ali no meio da igreja. Logo em seguida eu comecei a receber a oportunidade para estar pregando na igreja local. Aí depois foi surgindo as outras oportunidades nas igrejas ali, né, da região, do distrito. E assim foi acontecendo, né, cada vez mais. E isso só foi possível justamente porque eu estava em movimento. E aí, né, essas duas histórias mostrou o seguinte, né? Quando de fato nós nos colocamos em movimento na nossa vida, as coisas elas começam a acontecer. E isso é para qualquer área, seja ela espiritual, seja ela mental, seja ela física, seja ela pessoal, seja ela financeira, seja qual área que for. Relacionamento, o que for, aquilo que nós estivermos engajados, as coisas começam a fluir, os resultados começam a acontecer, as mudanças começam a vir na nossa vida, as transformações, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, começa a acontecer na nossa vida, mas isso só é possível quando nós estamos em movimento. Quando nós estamos em movimento, as coisas começam a acontecer. Agora, se a gente estiver em casa, parado, estagnado, ali, né, na nossa cama, só perdendo tempo ali nas redes sociais, ali consumindo conteúdos desnecessários. E ali o que vai acontecer? A gente não vai acontecer nada com a gente. A gente vai continuar com a nossa vida do mesmo jeito, a gente vai continuar com os resultados do mesmo jeito. Tudo vai permanecer do mesmo jeito. E aí eu lembro até daquela frase, né, que é atribuída a Albert Einstein, não sei se foi ele realmente que falou, né, porque eu não consegui encontrar a fonte correta ainda, mas tem uma frase que é atribuída a ele que diz o seguinte, né, louco é aquele que espera resultados diferentes praticando as mesmas coisas. Insano é uma loucura, uma pessoa que pensa que vai ter resultados diferentes, tendo o mesmo estilo de vida, tendo o mesmo comportamento, é um insano, é um louco, é um doido. Por quê? Porque como que ela vai ter resultados diferentes se ela continua ali na mesma, se ela continua fazendo as mesmas coisas? E aí aqui no caso desse vídeo aqui, né, é se ela está parada, se ela não está em movimento, se ela não faz nada para mudar os seus resultados. Então o recado que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo de hoje é esse, ó. Se você quer começar, se você quer que as portas comecem a se abrir, se você quer que os resultados eles começam a vir, se você quer ter mais oportunidade na sua vida, seja empreendedor aí na sua carreira, não sei o que foi, seja na sua vida espiritual, seja nas suas finanças, você precisa estar em movimento. Aí você precisa entender qual é o movimento que você precisa dar. Você dá aí o primeiro passo. E na hora que você dá o primeiro passo aí em relação ao seu objetivo, ao seu desejo, as portas elas vão começar a se abrir, o mar vai começar a se abrir na sua vida e você vai passar por ele e vai alcançar os resultados. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Lembre-se, homem que não se governa se perde. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima.